E eu ouvi o cabo do teleférico gritar antes de qualquer pessoa dentro da cabine. Eliane Karam, uma mulher que acreditava que cada peça em movimento do mundo dela ficava exatamente onde ela tinha posto, se agarrou ao corrimão quando a energia caiu e as luzes ficaram cinzentas. A cabine escorregou e eu prendi meu arnês, saí da torre de manutenção e cruzei o ar vazio acima do desfiladeiro. Coloquei ela na escada de resgate, segundos antes dos freios de emergência travarem com força. Quando a equipe perguntou meu nome, eu disse, Caio Rocha. Ela ficou pálida. Ela tinha visto aquele sobrenome dentro de um arquivo que o pai dela guardava escondido havia 20 anos. Se você gosta de histórias em que uma gentileza comum abre um segredo poderoso, se inscreva e siga o Caio até o fim. E antes de continuar, um pedido rápido. Se apertarem o botão de hype, embaixo do vídeo, essa história alcança muito mais gente. O carinho de vocês vale muito pra gente. São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, acorda devagar no início do inverno, do jeito que um homem acorda quando sabe que o dia vai custar caro. A neve daquele ano veio fina e ruim, mais gelo que pó, e a linha da serra acima do resort ficava contra o céu, feito um conjunto de nós dos dedos. Eu tinha vivido debaixo daquela serra a vida inteira, 38 anos, e eu conseguia ler a montanha do jeito que outros homens leem o jornal de esportes. A cidade em si tinha duas personalidades. Tinha o lado do resort, tudo viga de cedro e passarela aquecida, e café que custava R$ 45. E tinha o lado onde eu morava, onde a máquina de tirar neve chegava atrasada e os canos congelavam se você esquecesse de deixar uma torneira pingando. Eu pagava o financiamento do segundo lado, mantendo viva a maquinaria do primeiro. Naquela semana, o resort se preparava para o maior anúncio da história dele. O Grupo Karam, a empresa que era dona da montanha de todo jeito que uma montanha pode ser dona de alguém, tinha marcado um lançamento público de uma expansão que valia várias centenas de milhões de reais. Novas pousadas na face norte, uma linha de teleférico passando por cima da segunda bacia. Investidores vinham voando de 3 estados diferentes, e o pessoal de marketing tinha esticado faixas pela área da base que estalavam no vento feito promessa de venda. Eliane Karam, a presidente executiva, tinha vindo pessoalmente, o que ninguém esperava, porque normalmente ela comandava a empresa de um escritório de vidro a 900 metros dali e confiava no pessoal de operações para manter as engrenagens girando. Ela queria fotos de si mesma andando na linha original, aquela que o avô dela tinha construído, porque a história da continuidade vende melhor que a história do concreto. Eu não fazia parte de nada disso. Tinha um contrato curto, 6 semanas, checando equipamento auxiliar ao longo da rota de cabo mais antiga, o que significava graxa, rolamento de roldana, e o tipo de peça sem glamour que falha quieta por anos antes de falhar alto uma vez só. Eu costumava ser técnico de sistema completo, com crachá e cargo. Deixei a profissão, ou melhor, a profissão deixou claro que preferia minha ausência depois de uma velha disputa envolvendo meu pai. Então agora eu trabalhava por conta, e homens que um dia treinaram comigo assinavam minhas fichas de acesso. Isso não me incomodava do jeito que as pessoas achavam que incomodava. Eu gostava do trabalho. Minhas mãos conheciam a máquina melhor do que minha boca sabia discutir sobre ela. Na terça-feira antes do anúncio, eu subi até a Torre 7, que fica na parte mais estreita do desfiladeiro, onde o vento afunila entre 2 paredes de rocha. 3 coisas estavam erradas, e cada uma sozinha não seria nada. A torre carregava uma vibração que subia pelas minhas botas até os joelhos, um zumbido fino que não tinha motivo nenhum para estar ali com vento fraco daquele jeito. O conjunto de roldanas fazia um raspado seco em intervalos, metal trabalhando contra metal, sem película suficiente entre eles. E o mostrador de tensão no painel de manutenção não ficava parado. Oscilava, se firmava, e oscilava de novo, como um homem mudando o peso do corpo porque uma perna dormiu. Juntas, aquelas 3 coisas contavam uma história. E eu já tinha ouvido exatamente essa história uma vez antes, há muito tempo, de uma voz que eu tinha passado a maior parte da vida adulta evitando pensar. Desci até o prédio de operações e perguntei pelo Girland Negrão, o diretor de operações, um homem de 46 anos que usava uma jaqueta técnica que nunca tinha ido lá fora
enfrentar tempo nenhum. Ele saiu com um tablet na mão e me deu aquele olhar que homens do tipo dele me davam desde que eu era menino. Um escaneamento vertical rápido que começa nas botas, registra a graxa e arquiva a conclusão antes da primeira palavra. Eu contei o que tinha achado. Disse que a assinatura de vibração sugeria desgaste desigual no suporte do freio, e que se o desgaste era desigual, a irregularidade de tensão era sintoma, não curiosidade. Recomendei tirar a linha de serviço para uma inspeção completa, 12 horas, talvez 18. Ele riu, sem crueldade, o que de algum jeito piorou tudo. Você acha que uns anos apertando o parafuso te fazem entender um sistema do Grupo Karam melhor que nosso departamento de engenharia? Ele perguntou. Eu disse que departamentos de engenharia escrevem relatórios e montanhas, não leem eles. Ela explicou pacientemente, do jeito que um homem explica um imposto de renda para uma criança, que a linha tinha passado por inspeção em agosto, que a vibração era consistente com contração térmica sazonal e que o resort tinha 40 investidores e uma presidente executiva marcados para andar naquela rota em 90 minutos. Fechar pareceria fraqueza, justo na manhã em que a empresa precisava parecer invencível. Ele perguntou se eu entendia o conceito de imagem pública. Eu disse que entendia o conceito de um freio que só funciona pela metade. Ele mandou eu registrar uma nota pelo portal do contratado, que é um arquivo morto com tela de login, e foi embora. As portas da cabine se fecharam. O carro VIP saiu do terminal, subiu sobre o primeiro pilar e virou para o ar branco com a suavidade que máquina boa sempre tem até o momento exato em que para de ter. Eu não voltei para minha caminhonete. Não sei por quê. Fiquei na plataforma com as mãos no bolso da jaqueta e acompanhei o carro subindo em direção à parte estreita do desfiladeiro e contei as torres embaixo da respiração do jeito que meu pai costumava contar. 3, 4, 5. Quando a cabine passou pela torre 7, o som desceu pelo cabo e atravessou a neve, fino e inconfundível. Era o mesmo som que eu tinha ouvido quando menino nessa montanha, parado ao lado de um homem que apontou para aquela torre e disse que um dia ela ia custar tudo de alguém. Lá embaixo na estação motriz, eu já estava me movendo porque estava olhava as caras. O sistema tinha começado a falar consigo mesmo. Modo de emergência não se anuncia com alarme de primeira. Anuncia com uma cascata de pequenas decisões, um governador puxando para trás, um circuito hidráulico se repressurizando, um código de diagnóstico aparecendo onde nenhum código tinha estado. Vi o valor de tensão despencar, segurar e despencar mais. E eu disse em voz alta para ninguém que o suporte do freio tinha deslocado. Então o som chegou, uma única batida metálica forte, como se alguém tivesse acertado um sino com um martelo e o segurado antes dele conseguir tocar. Veio da montanha e atravessou as paredes, e cada homem naquela sala parou de se mexer no mesmo instante. A cabine parou, não devagar. Parou sobre a parte mais funda do desfiladeiro, o trecho onde o chão despenca 120 metros até um leito de riacho cheio de pedregulhos do tamanho de caminhão, e parou forte o bastante para uma mulher no fundo ir de joelhos ao chão. Então as luzes apagaram. A alimentação principal caiu, e por uns 9 segundos não havia nada naquela cabine além do barulho do vento e o som de um fotógrafo respirando pela boca. O gerador reserva entrou, que é para isso que gerador reserva serve, e as luzes internas voltaram num âmbar fraco, e a ventilação ligou fazendo um clique, e por um momento todo mundo respirou aliviado. Segundos depois o reserva reportou uma falha própria e o âmbar fraco escureceu quase até apagar de vez. Eu entrei na sala técnica sem bater. Tinha 6 pessoas ali e 4 delas sabiam quem eu era. Eu disse que sob nenhuma circunstância alguém devia tentar uma partida forçada do motor. E eu disse por quê em frases curtas, porque frases longas perdem discussão em salas como aquela. Se o suporte do freio tinha deslocado do alinhamento, então a garra e o suporte não estavam mais carregando de forma igual, e aplicar torque de tração ia arrastar o conjunto por uma superfície para a qual ele nunca tinha sido projetado a deslizar. Não ia restaurar a linha. Ia ou travar tudo permanentemente numa posição ruim, ou deixar tudo andar. E andar é pior. O que a gente precisava era travar de propósito.
e tirar os passageiros por corda e escada. O Girland mandou eu sair. Disse que eu era contratado com escopo de iluminação e lubrificação, que eu não tinha autoridade nenhuma num incidente e que um evento de responsabilidade corporativa não era lugar para opinião de autônomo. Então ordenou que o operador tentasse uma partida lenta para frente. Eu pensei nesse momento por muito tempo desde então. Não acho que o Girland Negrão quisesse que alguém se machucasse. Acho que ele queria que a cabine chegasse ao terminal do topo para que as fotos fossem de uma presidente executiva descendo numa plataforma em vez de uma presidente executiva sendo baixada numa corda. Ele queria que a história que já tinha escrito continuasse verdadeira, e homens arriscam quase qualquer coisa para proteger uma história que já contaram. O operador acionou a tração. Veio um gemido subindo do chão lá na montanha. O cabo puxou a folga. A cabine levantou uns 30 centímetros, inclinou e caiu quase 2 metros em menos de 1 segundo, antes de algo segurar. Lá dentro, o homem do fundo de pensão soltou um grito curto e involuntário, e Eliane Karam agarrou o corrimão de cima com as 2 mãos e entendeu completa e definitivamente que ninguém naquela montanha estava no controle de nada. Ela olhou para baixo pelo vidro para os 120 metros de ar cinza e pensou no horário da escola da filha dela, e numa assinatura que ela tinha posto num orçamento de expansão em março, e no fato de não ter lido o anexo de manutenção porque tinha 90 páginas. Na sala técnica, as mãos do operador saíram dos controles. O Girland estava muito pálido. Eu disse para ele cortar a potência de tração e travar o freio de serviço na posição atual. E dessa vez, ninguém discutiu porque o som tinha feito o argumento por mim. Depois eu disse a ele que eu ia subir pela escada de manutenção até a torre de resgate para operar a linha auxiliar e que precisava de 2 pessoas na base da torre no rádio e uma no guincho. Um técnico jovem perto da porta, uns 24 anos, fez a pergunta que sempre se faz em lugares onde a papelada importa mais que a montanha. Perguntou quem tinha me autorizado. Eu olhei para ele e disse a verdade, que era ninguém, nenhuma pessoa. Acima de nós no desfiladeiro, a cabine deslizou mais alguns centímetros e parou de novo. Quero ser honesto sobre o que subir naquela torre pareceu, porque existe uma versão dessa história onde um homem quieto de jaqueta de trabalho faz algo magnífico sem clima interior nenhum. E essa versão é uma mentira que não ajuda ninguém. Eu estava com medo. Coloquei o arnês na gaiola de equipamento e minhas mãos ficaram firmes só porque já tinham feito aquele conjunto específico de movimentos 10.000 vezes. Fivela, aperta, checa, dobra de novo, e as mãos mantêm o hábito mesmo quando o resto de você está desmoronando por dentro. O que eu sentia não era o medo limpo de um momento de perigo. Era o medo largo e enjoado de saber o que a maquinaria conseguia fazer e saber que eu tinha avisado e eles tinham ido mesmo assim. Lembro de pensar que se o suporte soltasse enquanto eu estava na corda, minha filha ia ouvir uma história bem simples sobre o pai dela e ela não ia incluir essa parte. A escada de manutenção da Torre 7 é uma espinha de aço parafusada em concreto. E no inverno, todo degrau usa uma capa de gelo que precisa ser quebrada com o calcanhar da mão antes de aguentar uma bota. Levei 11 minutos para fazer uma subida que eu fazia em 4 em setembro. 2 vezes eu parei, prendi o talabarte e encostei a testa no aço frio enquanto uma rajada passava pelo desfiladeiro forte o bastante para fazer a torre inteira zumbir, feito de apazão atingido. O vento lá em cima não sopra, ele decide. Vem da parede oeste, desce e te acerta por baixo de um jeito que faz seu ouvido interno insistir que você está caindo quando não está. Mantive o canal de rádio aberto e continuei falando porque uma voz no rádio é como os homens embaixo sabem que você ainda é um homem e não ainda um incidente. No topo eu me prendi na linha auxiliar de resgate, o sistema secundário que existe em toda a rota de cabo bem construída e que quase ninguém jamais usou em situação real. É uma coisa simples, corda, carrinho, freio, arnês, e a simplicidade é o ponto, porque complexidade era exatamente o que já tinha falhado com a gente naquela manhã. Fiz uma checagem estática, carreguei o carrinho com meu próprio peso contra a torre primeiro, depois saí. Atravessar até a cabine levou muito tempo.
Percorri uns 27 metros de ar aberto com o leito do riacho embaixo de mim e o vale branco inteiro girando devagar na borda da minha visão, e me forcei a olhar só para o teto da cabine, para o ponto de ancoragem, para a próxima coisa que eu ia fazer, e nada além disso. Tinha 6 pessoas lá dentro. Tirei uma de cada vez, o que é lento e correto. E lento e correto é o que mantém gente viva. Arnês, 2 pontos de fixação, confirmação verbal, então para fora e através no carrinho até a plataforma de resgate na torre, onde 2 membros da equipe recebiam e prendiam eles no corrimão da torre. O homem do fundo de pensão não conseguia se soltar da moldura da porta. Então fiquei com ele por 2 minutos inteiros e falei sobre a cozinha dele. Isso é uma coisa que aprendi com o homem que me ensinou. Quando uma pessoa trava, não diz para ela ser corajosa. Pergunta uma coisa com resposta fácil. Ele me contou que a cozinha dele tinha uma claraboia com problema. Depois ele soltou e atravessou. Eliane insistiu em ser a última e não fez discurso sobre isso. Simplesmente se posicionou atrás da segunda pessoa e ficou ali. Quando chegou a vez dela, o vento tinha voltado a soprar forte e a cabine trabalhava contra o suporte em solavancos curtos, cada um som pequeno que eu não gostava. Deixei ela prender o arnês e então ela olhou direto para mim e não tinha presidente executiva nenhuma naquele rosto. Só uma mulher fazendo conta. Ela perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que não. Disse que eu não tinha certeza de nada, mas que ficar naquela cabine era mais perigoso que sair dela. E esse foi meu argumento inteiro. Ela assentiu uma vez e disse, tudo bem. E ela saiu sobre 120 metros de ar, na palavra de um homem de jaqueta de segunda mão. Eu a levei até a escada de resgate e prendi ela no corrimão da torre e ela segurou com as 2 mãos e não olhou para baixo. 4 minutos depois, talvez 5, o sistema de freio fez o que eu estava temendo desde as 7 daquela manhã. Teve um som como uma porta pesada fechando num prédio vazio e o suporte travou completamente, e a cabine se assentou e inclinou mais para o lado, uns 20 graus, e ficou pendurada ali, absolutamente parada. Ninguém estava dentro dela. Uma bolsa de câmera deslizou pelo chão e bateu no vidro. Sentei na grade da plataforma com as pernas penduradas no ar e minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que colocar embaixo dos braços. 6 pessoas tinham hematoma. Uma tinha o pulso torcido. Era só isso. E foi pura sorte assentada em cima de uma decisão e eu sabia exatamente quão fina tinha sido a margem. A equipe de resgate de montanha do estado chegou no momento em que a gente trazia todo mundo pela escada da torre, junto com 2 ambulâncias e um policial, e dentro de 1 hora, 3 advogados corporativos diferentes. O líder da equipe era um homem largo chamado Décio Ferraz, que fazia resgate naquela serra havia 22 anos. Ele andou pela fila de sobreviventes contando antes de fazer a única pergunta que importava para ele. Queria saber quem tinha saído pela corda auxiliar porque a corda já tinha sido armada e usada quando ele chegou, e por todo o protocolo que ele conhecia, isso devia ter sido impossível. 2 membros da equipe apontaram para mim. Ferraz veio até mim, olhou meu arnês, olhou a instalação e perguntou meu nome para o relatório. Caio Rocha, eu disse. Eliane Caram estava a uns 5 metros com um cobertor térmico nos ombros e um paramédico medindo a pressão dela, e ela se virou tão rápido que o cobertor escorregou. Rocha, ela disse. A voz dela fez algo estranho na palavra, uma pequena quebra no meio. Achei que o vento tinha comido minha resposta, então repeti claramente do jeito que se faz quando alguém ouviu errado numa sala barulhenta. Sem Rocha, e soletrei por hábito porque as pessoas por aqui vinham errando e arquivando errado o sobrenome da minha família desde antes de eu saber escrever. O paramédico pediu para ela sentar de novo. Ela não sentou. Foi andando até mim. Tudo no rosto dela tinha mudado e eu não tinha nenhum jeito de ler aquilo. Não era gratidão e não era aquela aprovação polida e distante que executivos costumam distribuir. Era algo mais perto de pavor, a expressão específica de uma pessoa que acabou de receber uma peça de quebra-cabeça que reconheceu de uma caixa que disseram para ela que tinha sido jogada fora. Ela parou a um passo de mim, mais perto do que um estranho fica, e fez a pergunta dela bem baixo.
para que nenhum dos advogados, nem da equipe, nem do policial pudesse ouvir. Perguntou o que Tomás Rocha era para mim. Meu pai, eu disse. Ela não disse nada por um longo momento, e naquele silêncio a montanha inteira pareceu ficar quieta com ela. Então ela perguntou, na mesma voz baixa, se ele ainda estava vivo. E eu contei que ele tinha morrido 9 anos atrás numa casa alugada em Lages, do coração que parou aos 61 anos, e que ele estava trabalhando o turno da noite num depósito de distribuição de ferragens quando aconteceu. Eu vi ela absorver isso. Algo saiu dela, um pequeno colapso por trás dos olhos que ela cobriu quase imediatamente. Ela me pediu para voltar ao resort com ela, não como pedido de uma presidente executiva, mas como uma pergunta real com possibilidade real de recusa. E então um advogado colocou a mão no cotovelo dela e começou a falar sobre declarações, e ela tirou a mão sem olhar para ele. Aqui está o que eu sabia sobre meu pai e o que eu tinha acreditado pela maior parte da minha vida. Tomás Rocha foi engenheiro-chefe do sistema de teleférico de São Joaquim desde quando eu tinha 4 anos até o inverno em que completei 19. Era um homem lento e cuidadoso que escrevia com lapiseira e não sabia contar piada nem para salvar a própria vida. E ele amava aquela montanha de um jeito que envergonhava ele mesmo. Então, quase 20 anos atrás, houve um incidente na linha. Um conjunto de suporte falhou fora de temporada. Um carrinho de manutenção caiu e 2 trabalhadores ficaram gravemente feridos. A empresa completou uma revisão interna em 11 dias, o que eu entendo agora ser aproximadamente o tempo que leva para escrever uma conclusão que você já tem pronta. A conclusão foi meu pai. O relatório dizia que Tomás Rocha tinha pulado uma etapa de verificação durante uma substituição de componente. Dizia que ele tinha assinado uma aprovação para a qual não estava qualificado. Dizia que o dano resultante e a correção tinham custado à empresa vários milhões de reais e recomendava demissão e encaminhamento ao Conselho Estadual de Licenciamento. Ele perdeu o cargo em fevereiro. Perdeu a licença no outono seguinte. O jornal local publicou a foto dele 2 vezes e, na segunda vez, imprimiram o endereço da nossa casa. E depois disso, minha mãe parou de ir ao mercado na cidade. A gente se mudou para uma casa alugada 2 cidades além, quando eu tinha 20 anos. Terminei minha certificação sob um supervisor que me disse gentilmente que eu podia considerar usar o sobrenome de solteira da minha mãe nas inscrições. E Liane Karam conhecia uma versão diferente. Ou melhor, ela conhecia uma forma onde uma versão devia estar. 11 anos antes, na semana depois do funeral do pai dela, ela tinha vasculhado o conteúdo do cofre de documentos pessoais dele na casa da Serra do Leste. A maior parte era o que se esperaria de um homem daquela geração e daquela fortuna: escrituras, um porte de arma, cartas de um colega de faculdade. Mas tinha uma pasta que não pertencia ali, um arquivo expansível simples, grosso, fechado com um cordão de algodão, e na capa, na letra do próprio pai dela, 2 palavras e mais nada. Ela tinha aberto o suficiente para ver desenhos técnicos de engenharia e uma página de correspondência datada, e que o tio dela, Prisco, tinha entrado na sala atrás dela e pedido, numa voz bem agradável, para ela entregar aquilo para ele. O celular dela tocou antes da gente chegar ao resort. Ela olhou para a tela e eu vi ela decidir em meio segundo não colocar no viva voz. A voz de Prisco Karam era audível mesmo assim. Naquele veículo silencioso, um barítono baixo e agradável fazendo o trabalho dele. Perguntou se ela estava ferida. Perguntou sobre a lista de passageiros e se alguém já tinha falado com a imprensa. E então perguntou, num tom tão casual que fez o pelo dos meus braços se arrepiar, quem era o contratado. Ela disse o nome. Teve uma pausa naquela ligação de exatamente o comprimento errado. E então o tio dela disse que ia chegar até a noite e que, até chegar, ela não devia falar com aquele homem de novo. 4 dias depois, uma funcionária do setor administrativo, cujo irmão eu tinha estudado com no ensino médio, me entregou uma cópia da narrativa interna de 9 páginas do Girland. E o parágrafo 7 era onde ele foi longe demais. Registrava, como matéria a ser examinada, que o contratado em questão tinha estado fisicamente presente na Torre 7 aproximadamente 90 minutos antes do incidente, tinha acessado o painel de manutenção ali e não tinha registrado ordem de serviço para aquele acesso.
Recomendava que a revisão considerasse se a atividade do contratado na torre podia ter contribuído para a condição do conjunto. Essa é uma frase construída para ser lida por um perito de seguradora. Eu li isso na minha mesa de cozinha às 6 da manhã, com meu café esfriando, sentado na exata postura que meu pai costumava sentar, e a semelhança me atingiu tão forte que tive que me levantar e sair para o quintal. Prisco pediu para me ver na sexta no salão leste do resort, onde apertou minha mão com as duas dele. Disse que a sobrinha dele estava viva por minha causa, e falou com carinho do meu pai como um verdadeiro artesão que a montanha tinha sido dura com ele. Depois fez a proposta. Veio embrulhada na linguagem da gratidão, que é como essas coisas sempre vêm. Ia ter um pagamento, um valor que ele chamou de reconhecimento por serviço extraordinário, e era mais dinheiro do que eu tinha ganhado nos 6 anos anteriores somados. Em troca, tinha um documento. Continha uma cláusula mútua de confidencialidade. Continha um reconhecimento de que o incidente resultou de uma anomalia mecânica imprevisível, que nenhuma parte tinha aviso prévio de qualquer defeito, e que eu direcionaria qualquer consulta de imprensa para a assessoria de comunicação da empresa. Ele deslizou o documento pela mesinha baixa entre nós com 2 dedos e se recostou com as mãos soltas nos braços da poltrona. Eu disse não, não fiz drama nenhum. Disse que não podia assinar a segunda cláusula porque não era verdade que eu tinha avisado com antecedência, verbalmente e por escrito, naquela manhã, e que um papel dizendo o contrário ia me perseguir para sempre. Ele perguntou, com razão, o que eu imaginava ganhar recusando. Apontou que eu trabalhava contrato por contrato numa montanha, que a família dele era dona, que o diretor de operações dele já tinha posto meu nome num relatório e que uma disputa de licenciamento contra uma corporação é um hobby bem caro. Ele não estava me ameaçando. Estava descrevendo o mundo com precisão, o que é mais eficaz. E então ele disse a coisa que mudou tudo, e eu não acho que pretendia como erro. Disse, com algo quase parecido com compaixão, que meu pai também um dia tinha acreditado que podia vencer contra os Karam. Disse do jeito que um homem menciona um velho conhecido. Fiquei muito quieto porque, na história que me contaram, no relatório, no jornal e nos achados do Conselho de Licenciamento, Tomás Rocha não tinha lutado contra ninguém. Tomás Rocha tinha cometido um erro, sido pego e sido demitido. Não tinha havido disputa nenhuma. Um homem que só falha não vira alguém que tentou vencer. Então o senhor também sabe, eu disse, que meu pai não era o homem que aquele relatório descrevia. Prisco Karam não me respondeu. Foi tudo. Ele olhou para o fogo por um tempo, e depois se levantou e disse que a proposta dele ficaria aberta por 1 semana, e que esperava que eu pensasse na minha filha. E saiu com o documento ainda em cima da mesa. Peguei e dobrei dentro do bolso da jaqueta porque o papel do próprio homem é evidência do que ele estava disposto a comprar. O que nenhum de nós dois sabia era que Eliane Karam tinha ficado parada no corredor fora do salão pelos últimos 90 segundos, tendo vindo procurar o tio, e que ela tinha ouvido minha última frase e o silêncio dele com perfeita clareza. Ela dirigiu 8 horas no dia seguinte, em vez de voar porque não queria registro de voo, e foi até a casa do pai dela na Serra do Leste, que estava fechada desde a morte dele e cheirava a poeira e cedro. Prisco tinha pegado a pasta 11 anos antes. Mas Prisco era um homem da geração dele, o que significava que ele tinha pegado o original e nunca sequer pensado no serviço de cópia que o pai dela usava. Uma firma pequena em Florianópolis tinha escaneado e arquivado o conteúdo daquele cofre nos anos 90 como parte de um inventário de espólio. A firma ainda existia. A família dela ainda pagava a mensalidade. Levou 4 horas no telefone e uma autorização assinada. E até aquela noite, ela estava sentada no chão de uma sala fria, com um notebook e 206 páginas escaneadas. Quase 20 anos atrás, a expansão do Grupo Karam, daquela época, tinha entrado num problema que nunca apareceu no relatório anual. Os custos no desenvolvimento da segunda bacia tinham estourado numa margem que ia disparar cláusulas com 2 bancos credores. E Prisco Karam, então diretor de operações e ainda não presidente do conselho, foi procurar economia no lugar menos visível de uma montanha, que é sempre os sistemas de segurança.
Porque um freio que nunca falhou parece idêntico a um freio que nunca vai falhar. Ele identificou um fornecedor alternativo para os conjuntos de suporte de freio da linha original. O componente atendia à especificação no papel. Era 31% mais barato. Usava um arranjo de rolamento diferente e uma liga diferente na superfície de desgaste. Tomás Rocha se recusou a aprovar. Isso está no arquivo, na letra dele, num formulário datado de 11 de março, com uma anotação na margem em lapiseira. Ele não questionou o fornecedor nem o preço. Questionou a geometria de desgaste. Escreveu que o arranjo substituto ia produzir desgaste desigual no conjunto sob a carga específica das torres 6 a 8, onde a linha muda de ângulo no desfiladeiro, e que o desgaste não seria detectável pela inspeção visual anual porque ia se desenvolver como um desvio fracionário ao longo de 8 a 15 anos. Recomendou manter o componente original ou se comprometer com um protocolo de medição trimestral naquelas 3 torres. Depois assinou o nome na caixa de recusa e mandou para cima. Mas uma investigação é uma porta, e atrás daquela porta estava a substituição. E atrás da substituição estava um documento com uma cadeia de aprovação forjada e uma cláusula de credor que não sobreviveria à luz do dia. Então o conselho fez o que conselhos fazem quando ficam com medo. Diminuíram a investigação, tornando ela pessoal. Atribuíram a falha a um desvio de procedimento do engenheiro-chefe. E porque o formulário de recusa do meu pai e a aprovação do gerente júnior existiam no mesmo arquivo, bastou remover um deles para o outro virar prova. 11 dias. 2 trabalhadores feridos num carrinho de manutenção, um encaminhamento ao conselho de licenciamento, uma foto num jornal local e uma família 2 cidades além. O pai da Eliane sabia. É a carta, 3 páginas nunca enviadas, em que um homem explica a outro homem que ele estava na sala, que levantou objeção 2 vezes, que foi informado que a empresa não sobreviveria à alternativa, e que ele deixou acontecer porque o irmão dele era mais assustador para ele do que a própria consciência. Ele escreveu que tinha guardado cada documento porque não conseguia se obrigar a destruir, e não conseguia se obrigar a produzir. Escreveu uma frase perto do fim que a Eliane leu para mim depois, e eu não vou repetir aqui porque pertence ao pai dela. Ele assinou, colocou num envelope, endereçou, e então, por 14 anos, guardou num cofre numa casa na serra, a 18 quilômetros do homem para quem foi escrita. Aqui está a coisa que levei mais tempo para entender, e é o motivo de eu estar contando isso tudo. O componente que meu pai se recusou a aprovar em março daquele ano ainda estava na montanha. Não a mesma peça física, mas a mesma especificação repetida 4 vezes ao longo de 2 décadas. Porque uma vez que uma peça entra no sistema, ela vira a peça. E ninguém revisita uma decisão de compra dos anos 90. O desgaste desigual que ele previu vinha se desenvolvendo nas torres 6, 7 e 8 pela maior parte de 20 anos, exatamente como descrito, exatamente na taxa descrita, invisível à inspeção visual anual, precisamente como ele tinha escrito em lapiseira na margem. O que travou sobre aquele desfiladeiro com uma presidente executiva dentro não foi um acidente novo. Foi o dele. Foi a coisa que ele tinha tentado prevenir, chegando no prazo 2 décadas atrasada. E o motivo de eu ter ouvido aquilo chegando às 7 daquela manhã é que ele tinha me levado naquela torre quando eu tinha 11 anos e me feito colocar a mão no aço e escutar. Eu tinha passado 19 anos acreditando que aquele homem tinha custado tudo para nossa família por descuido. Ele tinha nos custado tudo por se recusar a ser descuidado. E eu tinha estado tão certo, tão jovem e tão seguro de mim. E eu tinha dito coisas para ele numa mesa de cozinha que eu não conseguia mais desfazer porque ele estava morto havia 9 anos, e o único pedido de desculpa disponível ia ter que ser feito em voz alta na frente de gente que não queria ouvir. Eliane me encontrou, na quarta-feira seguinte, no pátio de equipamento atrás do terminal antigo da base, onde eu estava reorganizando um armário de suprimentos porque meu outro trabalho tinha misteriosamente secado. Ela tinha dirigido sozinha e estava usando botas que de fato já tinham sido usadas de verdade, e ficou parada na porta esperando até eu levantar os olhos. Então ela pediu desculpa, não a versão corporativa. Disse que a empresa dela tinha tratado o homem que puxou 6 pessoas para fora de uma cabine
como um passivo a ser gerenciado, que ela tinha deixado um relatório circular por 4 dias com o parágrafo 7 dentro, e que ela tinha feito isso porque ler com atenção teria obrigado ela a agir, e ela não estava pronta. Disse que aquilo era covardia e chamou pelo nome. Eu disse para Eliane que não queria minha filha aprendendo aquela lição no mesmo vale onde ela tinha sido ensinada para mim. Disse que eu tinha ficado quieto por muito tempo e que o silêncio parecia dignidade vista de fora, e eu já não tinha tanta certeza de que era. Então, eu disse a parte que eu não tinha dito em voz alta para ninguém. Contei para ela que por 19 anos eu tinha ficado com raiva do meu pai, que eu tinha ido ao enterro dele com raiva, e não tinha falado nada porque não conseguia pensar em nada honesto para dizer, e que agora eu entendia que ele tinha perdido a licença, a profissão, a cidade e por fim a saúde porque não ia colocar o nome dele numa mentira sobre um pedaço de aço. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse que o pai dela tinha guardado uma carta num cofre por 14 anos pelo mesmo motivo ao contrário, e que a diferença entre os dois homens não era inteligência nem amor, nem sequer coragem exatamente. Mas qual das duas coisas cada um deles tinha mais medo? Disse que o tio dela tinha convocado uma reunião de emergência do conselho para a segunda-feira seguinte, antes da inspeção independente do Estado, com o propósito declarado de ratificar a narrativa interna do incidente e autorizar um orçamento de correção. Disse que a reunião era fechada. Então me contou que pretendia levar uma pessoa convidada e perguntou se eu iria e colocaria a papelada do meu pai numa mesa na frente de 11 pessoas, que preferiam estar em qualquer outro lugar. A sala do conselho fica no último andar da ala administrativa, com uma parede de vidro voltada para o desfiladeiro. 11 diretores presentes, mais o prisco na cabeceira da mesa. Guirland Negrão com 2 pastas, advogado externo e a secretária corporativa tomando ata. Eliane entrou ao meu lado e não me apresentou, o que entendi depois que era proposital. Prisco abriu, se dirigindo a mim diretamente, o que foi mais esperto do que me ignorar. Me deu boas-vindas calorosas. Recontou para o conselho que eu tinha agido com real coragem física na manhã em questão e que a empresa me devia. E então, sem mudar nada de tom, perguntou se o conselho realmente ia ficar ali sentado, sendo dado lição sobre integridade de sistema por um contratado de manutenção autônomo num assunto que envolvia uma corporação avaliada em bilhões, com um advogado presente e uma inspeção estadual pendente. 2 diretores riram. Aquela risada curta e defensiva de quem quer ficar do lado forte da sala. Foi bem feito. Me enquadrou como categoria em vez de pessoa, e categorias podem ser dispensadas sem argumento. Eu não respondi a nada disso. Foi minha única estratégia, e eu tinha ensaiado ela na minha caminhonete por 40 minutos. Não falei sobre dinheiro nem status, nem os 4 dias que o parágrafo 7 passou circulando com meu nome dentro. Abri uma pasta e coloquei 3 páginas no meio daquela mesa. A primeira era um formulário de aprovação de componente datado de 11 de março, quase 20 anos atrás, com a caixa de recusa assinada por Tomás Rocha, e uma anotação em lapiseira na margem sobre desgaste desigual nas torres 6 a 8, se desenvolvendo ao longo de 8 a 15 anos, indetectável por inspeção visual anual. A segunda página era a aprovação executada 11 dias depois por um gerente de engenharia júnior, com o mesmo número de componente, a mesma data e uma assinatura diferente. A terceira página era a medição preliminar de campo do estado da semana do incidente, que o Décio Ferraz tinha entrado no registro público do município, porque líderes de resgate nessa serra não trabalham para nenhuma corporação. Continha valores de desvio para o suporte de freio na Torre 7. Li o número da margem do meu pai em voz alta. Depois li o número medido em voz alta, e eles ficavam dentro de uma fração um do outro, e então eu sentei e parei de falar. A sala não explodiu. Sala de conselho não explode. O que aconteceu foi que um diretor numa tela em São Paulo pediu à secretária corporativa para confirmar que os 3 documentos estavam sendo lançados na ata. E a secretária olhou para o prisco e então disse que sim. Então uma mulher na mesa, uma diretora externa dona de uma construtora, e no conselho havia 2 anos, fez uma pergunta bem simples ao Guirland Negrão. Perguntou quantos avisos escritos o Departamento de Operações tinha gerado sobre as torres 6 a 8
nos 18 meses anteriores. O'Gurlin disse que precisava checar. Ela disse que a pasta estava na frente dele. Ele quebrou mais rápido do que eu esperava. Pensei bastante sobre o porquê disso, e acredito que é porque O'Gurlin Negrão tinha passado a carreira inteira dele acreditando que estava dentro do círculo de proteção. E no momento em que o advogado começou a escrever sem levantar os olhos, ele entendeu que era a peça da máquina projetada para ser substituída. Ele disse que tinha havido 3 escalonamentos escritos em 6 meses, vindos do próprio departamento dele, cada um pedindo uma janela de inspeção fora de serviço para o trecho do desfiladeiro, cada um anexando dados de vibração. Disse que os pedidos tinham subido com uma estimativa de custo de 2,4 milhões de reais e um fechamento de 9 dias, e que todos os 3 tinham sido adiados para o período fiscal seguinte. A mulher de São Paulo perguntou quem tinha autorizado os adiamentos. O Girland olhou para a mesa por um longo momento e então disse o nome do presidente do conselho. O advogado pediu para ele repetir para a ata. Ele repetiu, e foi esse o som daquilo. O som que eu esperava ouvir, havia 19 anos sem saber que essa era a forma que ia tomar. Não uma confissão, não um tribunal, só um gerente médio lendo um nome de um campo de aprovação numa sala quieta com vista para o desfiladeiro. Prisco não defendeu os adiamentos. Se virou para a sobrinha. Lembrou ela, na frente de 11 diretores, que ela ocupava o cargo dela porque ele tinha passado 2 anos construindo apoio a favor dela contra um conselho que queria uma contratação externa. Disse que ele tinha feito ela, que a família tinha feito ela, e que ela devia considerar o que estava fazendo com uma empresa que 4 gerações tinham construído com base na palavra de um contratado com rancor e as anotações à lapiseira de um homem morto. Foi, eu acho, a coisa mais honesta que ele disse o dia inteiro. Ele genuinamente não conseguia conceber uma versão de lealdade que apontasse para qualquer lugar além dele mesmo. Eliane Caran disse, talvez seja exatamente esse o problema. Então ela propôs formalmente que o conselho encomendasse uma auditoria estrutural e procedimental completa e independente de todo o sistema de teleférico do Grupo Caram, com autoridade para examinar registros de compra dos últimos 30 anos, e que a narrativa interna do incidente fosse retirada por completo até essa auditoria terminar. A diretora da construtora apoiou antes da frase acabar de pousar. A votação foi 8-3. Prisco Caram votou contra, e os 2 diretores que tinham rido também. A auditoria independente levou 4 meses e produziu um documento de 900 páginas, e as conclusões dele podem ser resumidas em poucas linhas. As anomalias observadas naquela manhã eram reais, corretamente interpretadas e reportadas antes da falha. A especificação de suporte de freio em serviço estava errada para a geometria de carga nas torres 6 a 8 e tinha produzido exatamente o padrão de desgaste previsto nos anos 90. A substituição daquela época tinha sido executada sem aprovação de engenharia válida, e partes do arquivo original do incidente tinham sido alteradas, o que os auditores conseguiram estabelecer porque o serviço de cópia em Florianópolis tinha escaneado as páginas antes da alteração. E a última descoberta, a que eu li 11 vezes, a atribuição de responsabilidade ao engenheiro-chefe de registro, Tomás Rocha, não era sustentada pela evidência documental que a empresa tinha em posse na época. Não isento por tecnicidade, não beneficiado com a dúvida. Os auditores escreveram que a empresa tinha, no momento em que fez sua conclusão, documentos que a contradiziam diretamente. Existe uma solidão específica em ler uma frase dessas 9 anos tarde demais, numa cozinha com um depósito de distribuição de ferragens em Lajes, ainda de pé, e meu pai não mais dentro dele. O'Gurlin Negrão foi demitido, não pelos adiamentos, que não eram culpa dele, mas pelo parágrafo 7, por colocar uma insinuação num documento formal sobre um homem que tinha estado numa corda, sobre um desfiladeiro, enquanto ele estava no rádio, dizendo que o movimento era normal para o vento cruzado. Prisco Caram foi suspenso da autoridade executiva por votação do Conselho de 9-2, enquanto a auditoria corria, e renunciou à presidência antes dela concluir, numa carta que citou a saúde dele. Não teve prisão, não teve algema numa escada de saguão. O que teve em vez disso
Foi um conselho estadual de licenciamento que reabriu um arquivo de 19 anos e uma corporação legalmente obrigada a publicar uma correção no registro público. A entrevista coletiva foi feita na pousada da base com a lareira atrás. Fiquei no fundo perto da porta da sala de equipamento porque nunca na vida quis ser fotografado. Eliane leu as conclusões corrigidas e não suavizou nada e não usou a palavra lamentável, que eu apreciei mais do que esperava. Então ela levantou os olhos da página e disse a parte que ela tinha escrito sozinha. Disse que Tomás Rocha não causou a falha do sistema de teleférico de São Joaquim. Disse que ele foi o homem que tentou preveni-la, que a empresa sabia e que a empresa deixou ele carregar isso por 19 anos. A primavera chegou tarde naquele ano, e em outubro, a linha original reabriu depois que todo o conjunto de suporte no trecho do desfiladeiro foi trocado pela especificação que meu pai tinha recomendado nos anos 90, o que custou em valores atuais cerca de 8 milhões de reais a mais que a alternativa. A Eliane me ofereceu um cargo antes da reabertura. Era um cargo de verdade, com título envolvendo as palavras vice-presidente, um escritório num prédio a 900 metros dali e um salário que eu li 2 vezes e então sentei na mesa como algo quente. Entendi o que ela estava fazendo. Estava tentando compensar uma coisa errada, me entregando um pedaço da máquina que tinha quebrado meu pai. E eu disse não, e depois disse a ela o que eu de fato queria, e eu tinha pensado nisso por muito tempo. Eu trabalharia como consultor independente de segurança, contratado anualmente, reportando ao conselho em vez de à operação, com autoridade específica e ilimitada escrita no acordo. O poder de retirar qualquer transporte em qualquer propriedade do Grupo Caram de serviço imediatamente, por julgamento próprio, sem aprovação prévia, com justificativa escrita devida, em 24 horas depois e não antes. Sem título, sem escritório. A remuneração era justa e nada excepcional. A única cláusula pela qual eu lutei foi aquela que ninguém conseguia tirar me promovendo. No terminal da base, ao lado do portão de embarque, onde 900 pessoas por dia colocavam a mão no mesmo corrimão de aço, a Eliane mandou instalar uma placa. Não é grande. Tem mais ou menos o tamanho de uma folha de papel, aço escovado montado na altura dos olhos onde os operadores ficam, e diz assim, Padrão de Segurança Rocha. E embaixo, em letras menores, a regra operacional de que qualquer funcionário pode parar qualquer linha, a qualquer momento, sem pedir permissão e sem consequência. Não tem estátua. Não tem foto dele. Ele teria odiado uma foto. Ele teria ficado parado na frente daquela placa com as mãos atrás das costas e lido a segunda linha 2 vezes e não dito nada. Eliane e eu ficamos parados na janela do terminal depois, assistindo a primeira cabine sair balançando sobre o desfiladeiro com os suportes novos, e nenhum de nós disse nada por uns 2 minutos. Então ela me contou que quando ouviu meu sobrenome pela primeira vez, parada num cobertor térmico com um paramédico segurando o pulso dela, o primeiro pensamento coerente dela tinha sido que aquele nome ia destruir a família dela. Disse isso com clareza, sem pedir perdão por isso. Foi um relato honesto do que uma pessoa pensa quando algo enterrado vem à tona. E eu respeitei ela por não enfeitar aquilo. Mas a montanha guarda os registros dela em metal, e metal não liga para quem assinou o quê. Ao puxar uma mulher para fora daquela cabine, eu coloquei minhas mãos na única peça de evidência que não podia ser editada, alterada ou comprada, que era a falha em si, chegando exatamente onde e como meu pai disse que ia chegar. Ela estava certo por 20 anos dentro de um arquivo trancado, e levou 11 minutos numa escada coberta de gelo para alguém finalmente checar. Eu salvei uma presidente executiva de um teleférico quebrado.